Bem-vindos ao canal. Mais uma vez, quero me apresentar. Sou o Henrique Galiano, você já me conhece. Nesse vídeo nós vamos tratar da 20ª parte, a parte 20, a leitura do documento Silent Weapons for Quiet Wars. Você já deve ter visto os demais vídeos dessa série. Se você ainda não viu, eu te recomendo, assista, faça esse favor a si mesmo. E sem mais delongas, vamos lá. Diz assim: logística. A aplicação bem-sucedida da estratégia requer uma cuidadosa e minuciosa pesquisa de estudos das entradas, das saídas e da estratégia, conectando essas entradas e saídas, e também as fontes de energias disponíveis para alimentar essa estratégia, para fazer ela funcionar. Esse estudo é chamado logística. O problema da logística é estudado no seu nível elementar primeiro, e então, conforme os níveis de grande complexidade vão chegando, nós damos continuidade a esse estudo como uma síntese dos fatores elementares, os fatores primários. Isso significa que um sistema é analisado, isto é, dividido em subsistemas, em sistemas menores, e eles se tornam analisados até por esse processo de chegada no átomo de logística, que é o indivíduo. Esse é onde o processo de síntese propriamente começa, no tempo do nascimento do indivíduo. Ou seja, eles estão dizendo aqui nesse parágrafo que eles dividem esse sistema até chegar no átomo desse subsistema, que é o indivíduo, quando o nascimento ocorre. Por isso que hoje nós temos essa campanha cada vez maior, de não nascimentos, as pessoas se envolvem, mas elas não procriam. Aí continua assim: o útero artificial. Desde quando a pessoa deixa o útero de sua mãe, cada esforço é direcionado através de construir, manter e desfazer, seria basicamente construir, manter e withdrawing, seria basicamente ocultar, esconder os úteros artificiais de vários tipos de serviços protetivos ou seria cascas, que nos protegem. O objetivo desses úteros artificiais é prover um ambiente estável para ambos, estáveis, para atividades estáveis e não estáveis, provendo um abrigo para o processo evolucionário de crescimento e maturidade, isto é, sobrevivência, para prover segurança e liberdade, para prover proteção defensiva para atividades ofensivas. Isso é igualmente verdade para ambos os públicos, geral e elite. No entanto, é definido uma diferença no caminho que cada uma dessas classes vão acerca da solução desses problemas. Isso é igualmente verdade, como eu já estava dizendo, ele colocar a estrutura política de uma nação, a dependência. A razão primária por que os indivíduos, que os cidadãos individuais de um país criam uma política estrutural é um desejo inconsciente ou um desejo de perpetuar a sua própria dependência, sua relação de dependência desde a sua infância. Simplesmente porque eles querem um Deus humano, por assim dizer, que elimine todos os riscos da sua vida, penteiem seus cabelos, beijem suas bochechas e coloquem um prato de frango nas suas mesas, roupa nos seus corpos, e colocam eles na cama à noite e digam a eles tudo que tiver que vai ficar certo e quando eles acordar no outro dia de manhã. Então ele alega que essa necessidade de uma estrutura política é uma dependência que os seres humanos têm de querer nunca deixar o estado de criança, de você agir como uma criança.
A demanda desse público é incrível, então o Deus humano, político, encontra incredivelmente com a não credibilidade por prometer o mundo entregando nada. Então, quem é o grande mentiroso, o público ou o poderoso chefão? Esse comportamento do público de se render de natureza do medo, da preguiça e da falta de autonomia. Essa é a base do estado de welfare state, né? Seria basicamente ajuda social, né? De programas sociais, como uma arma estratégica útil contra o público que não é apreciável, né? Seria, ele chama que é o disgusting public. Então, em resumo, ele diz assim: as pessoas, por terem essa necessidade de querer terem um Deus homem que faça tudo por eles, que os salvem, eles escolhem esses políticos e depositam nesses políticos toda a sua fé, toda a sua crença, todas as suas esperanças e necessidades, né? E eles prometem tudo e não entregam nada, segundo o próprio documento está dizendo. Então, será que é isso mesmo? Ou será que esse documento é só uma teoria da conspiração? Ação e ataque. Muitas das pessoas querem ser capazes de dominar ou matar outros seres humanos que perturbam suas vidas diárias, mas eles não querem ter que lidar com a questão moral e religiosa de tal ação que eles podem tomar. Além do mais, eles se submetem ao trabalho sujo dos outros, incluindo as suas próprias crianças, para manter o sangue fora das suas mãos. Eles brigam por causa do tratamento de humano aos animais, então se sentam e comem um hambúrguer delicioso de carne oriunda de um abatedouro no fim da esquina, mas ainda mais hipócrita, eles pagam os impostos para financiar uma associação profissional de homens que coletivamente são chamados assassinos políticos, e eles reclamam acerca da corrupção no seu próprio governo. Aí ele continua dizendo assim: responsabilidade. De novo, muitas das pessoas querem ser livre, por exemplo, fazer coisas como explorar, mas eles têm medo de falhar, de fracassar. O medo do fracasso é manifestado em irresponsabilidade e especialmente em delegar essas responsabilidades pessoais a outros, os quais, onde o sucesso é incerto ou carrega possibilidade ou cria legislações, né, leis, nos quais a pessoa não está preparada para aceitar. Eles querem autoridade, a raiz da palavra author, né, autor, mas eles não querem aceitar a responsabilidade ou no caso, a responsabilidade legal. Então, eles contratam políticos para encarar a realidade para eles. Aí coloca lá, em resumo, as pessoas contratam os políticos para que elas possam obter segurança sem ter que gerenciar isso, obter ações sem ter que pensar nisso, infligir roubo, dano ou morte em outras pessoas sem ter que contemplar a sua vida, a vida deles ou a morte, evitar responsabilidades por suas próprias intenções, obter benefícios da realidade e da ciência sem ter que serem disciplinados ou para encontrar ou para aprender essas coisas. Eles dão aos políticos o poder de criar e administrar uma máquina de guerra, provém para que recebam a sobrevivência da nação, ou seja, o útero, para prever também, para prover, na verdade, o encorajamento de qualquer coisa sobre a nação, destruir o inimigo que ameaça a nação, o útero no caso, a destruição dos civis do seu próprio país que não se conformam com como a nação se estabeleceu, no caso o útero,
políticos podem segurar muitos cargos quase militares, desde o menor até aqueles que são soldados e aqueles que são generais numa guerra. Os juízes que emanam ordens e correm e tocam, melhor dizendo assim, a união para esses generais industrialistas, o nível presidencial de comando em chefe, né, o chefe das Forças Armadas, é compartilhado com os banqueiros internacionais. As pessoas que sabem que eles criaram essa farsa e financiaram isso com seus próprios impostos, o consentimento, as pessoas sabem que eles criaram essa farsa e que com suas próprias taxas, com seus próprios impostos, eles consentiram e financiaram isso. Eles não são mais do que apenas hipócritas. Sendo assim, a nação dividida em dois bem distintos partidos, uma subnação dócil, a grande maioria silenciosa, e a política e a subnação política. A subnação política permanece ligada à subnação dócil, tolera e litis, né, seria basicamente nutre em substância até o que cresça forte o suficiente para se libertar dela por si mesmo e devorar a subnação política. Então, é isso aí, pessoal. Basicamente isso que ele quis dizer, explicou um pouco como que funciona aqueles que se engajam na política e não, como eles funcionam, e eu espero, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude. Eu creio que esse documento já está terminando, tem mais 4 páginas, então acho que somente mais essa e outra parte nós finalizamos. Essa é a parte 20, então se você ainda não assistiu os demais vídeos, assista, você vai entender muito bem o que aqui é apresentado. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.